Boa tarde, pessoal. Hoje a gente chega no nosso quarto BiduCast, um BiduCast do momento. A gente vai hoje aqui falar sobre agronegócio, acaba de se lançar o Plano Safra, e esse vai ser um dos temas do nosso bate-papo. Hoje estou com o Wallace, gerente de vendas daqui da Eletrobidu Solar, e com dois convidados mais do que especiais. Lucas Langa, coordenador de vendas da VEG Solar, e o nosso grande amigo aqui, Andrioli, o rei do agro. Bacana, muito bacana. Satisfação enorme estar aqui participando do BiduCast, né? Pô, quarto é uma honra, né? É uma honra o rei estar aqui, né? E aí, Langa, fala aí, se apresenta. Agradeço o convite, né? Uma honra a gente estar aqui. Bateu as agendas, né? Então a gente está tendo a oportunidade aí de trazer mais conhecimentos para vocês. Tá contando um pouco da nossa história, da nossa vivência no agro, né? Voltado para o mercado de energia solar. E a gente tem bastante conteúdo aí bacana para estar passando para vocês. Não, legal. Então vamos lá, Andrioli, para começar isso aí, cara, rei do agro que todo mundo fala, tá famoso aí dentro do Instagram e a gente vê falando muito. Como que surgiu esse título que você tem hoje? Começou em outubro do ano passado, né? Então eu atuo no segmento do agronegócio dentro da VEG, né? Então a gente criou esse segmento justamente pela necessidade que surgiu, né, de ter alguém falando das soluções, dos problemas e desafios, alguém que falasse a língua do agronegócio, mas surgiu de uma brincadeira. Eu e o Langa, a gente viajou bastante aí no ano passado, Norte e Nordeste, e o Langa é uma pessoa muito de um humor muito alto, né, de um humor muito alto, e eu, um cara que caiu em todos, né, caiu em todos as brincadeiras dele, infelizmente, né? Porque eu acredito nas pessoas, né? Então, na verdade, ele fala como se fosse uma brincadeira. E aí tava passando aquela novela Rei do Gado e colocaram a minha cara do lado daquele R, né? Do Rei do Gado, da Globo, que tava passando lá. Era para ser Rei do Gado mesmo. Era né? pra ser do gado? Do agro, né? Mudou, né? Aí botaram minha foto e eu repostei na rede social, até porque não tava ativamente atuando no marketing disso. Foi como uma brincadeira Foi mesmo, como uma brincadeira. Surgiu dessa forma. E aí engajou. Muita gente não conhecia o Andrioli, né? Ou escutou falar, mas o Rei do Agro foi um marketing muito forte nisso. E aí a gente criou o É Tudo Nosso, que era um slogan do Langa, que qualquer coisa falava assim, não, relaxa que é tudo nosso. Qualquer coisa. Não, pô, será que vai ser difícil? Será que vão vender? Relaxa que é tudo nosso. Tudo nosso. Esse foi o grande slogan que surgiu do Rei do Agro. Legal. E até hoje eu coloco nas apresentações e palestras, é tudo nosso. E teve outras, a ideia né, foi da brincadeira, né? Realmente da brincadeira. E o Andrioli é um cara que é muito espontâneo, né? Então ele tem essa facilidade de estar falando nas câmeras. Eu já sou um pouco mais difícil de falar nas câmeras, do jeito que ele fala. Porque a gente começa a falar um negócio, aí trava, volta, faz 1 milhão de vezes, ele já pega aqui, já lança o negócio, pô, já saiu, tá pronto, né? Então, encaixou perfeitamente do momento que a gente vinha, a gente falando da parte do negócio de solar para o agro. Então, esse personagem entrou muito bem, né? Que a gente começou a participar de várias feiras, e ele ficou um cara famoso agora no segmento, né? Então a gente vai em feira agro, é o rei do agro que é o cara do momento, né? E legal isso aí, cara, porque o Andrioli, quando ele veio, o Andrioli, manda um vídeo aí pra mim. No mesmo momento ele já mandou, já animou a galera inteira que o rei do agro ia estar aqui, então foi bem legal. Só postou no grupo. Pô, que legal. Obrigado, cara. Obrigado. E uma coisa, cara, que fez até vocês estarem aqui, hoje a gente tá gravando o podcast aqui, mas a gente teve um evento mais cedo, onde a gente teve uma convenção aqui, trimestral da Eletrobidu, e o pedido veio do time comercial. O pessoal tá doido pra saber aí o que vai acontecer pros próximos meses aí no mercado do agronegócio, né? É isso aí. Queria que você falasse também pra gente, né, o que a gente pode esperar do agronegócio aqui no ano de 2023. A gente tá com o Plano Safra aí também. Queria ouvir um pouquinho a sua opinião e a sua visão. Bacana. Bom, a gente sempre escuta falar que o agro não para, né? E realmente o agro não para, né? A gente teve alguns desafios grandes para esse ano, mas confesso, né, que o agro não parou e não vai parar, né? Teve a COP27 com uma pressão mundial muito grande,
exigindo ou cobrando os países a desenvolverem, a produzirem alimentos. Então, isso fez com que o Brasil é um polo do negócio, do agronegócio. Né? Eu falo muito sobre a Embrapa, que nós somos um país de tecnologia que produz muita tecnologia para o agronegócio, né? Que a gente tem todas os climas, seco, úmido, quente e frio. Então, para o nosso país, realmente a gente é um polo. A gente é um polo da tecnologia para isso e acaba desenvolvendo. Hoje corresponde aí, no último dado aí do IBGE, 24,8% do PIB brasileiro é do agronegócio. Aí a gente fala, pô, é um quarto. Um quarto. A gente fala do antes da porteira, o dentro da porteira, o após a porteira. O antes da porteira é todos os insumos, sementes que a gente traz. O dentro da porteira é a produção. É a produção em si mesmo. E após a porteira é armazenamento. Então, tem todo o serviço embutido em cima disso. Quantos fretes, muita coisa, custo. Né? Isso aí, realmente. O que a gente espera é um crescimento, né? Continuar no crescimento do agronegócio. Tivemos aí as linhas de financiamentos bloqueadas ou congeladas em fevereiro desse ano. Mas com o Plano Safra, que era a grande expectativa do produtor rural, veio na melhor hora, inclusive, ou já deveria ter vindo no passado, mas, infelizmente, não por questões políticas que não cabe aqui a gente comentar, foi lançado agora. E com uma expectativa muito grande e realmente um valor aí considerável aí que a gente acredita aí que vai crescer. Ô, André, olha, eu acho que o Plano Safra é uma pergunta muito grande, às vezes até o produtor não tem muita noção, mas vamos fazer o seguinte, como é o principal, talvez a maior dúvida, vamos deixar um pouquinho pro final pra galera acompanhar a gente e escutar que no final vai ter tudo sobre o Plano Safra aqui, tá? Exato. Antes disso, ô Langa, vocês estavam contando aqui mais cedo pra gente que vocês também tiveram uma carreira onde trabalharam muito tempo junto, em várias viagens. Deve ter muita história do agronegócio, né? Vocês têm alguma interessante aí pra contar pra gente? Olha... O agro, cada viagem a gente vê um negócio diferente... E tem bastante história engraçada, né? Que a gente viveu, né? Porque como é que é o agro, né? O agro é um pessoal muito simples, né? E a gente também, a gente vem de uma família muito simples, então a gente se identifica com alguns quesitos que a gente vive e rola sempre essa troca de brincadeira aí, né? Quando a gente visita as fazendas, né? Então, eu acho que isso aí também, que o Andrioli tem muito de ter essa vivência, de saber o que o produtor está sentindo, e a gente tem uma conexão muito forte com os produtores, né? Justamente por causa dessa questão de simplicidade, né? O que é o agro, né? O Andrioli fala muito, é por isso que ele anda trajado dessa forma aí de agricultor, né? Que de agricultor não tem nada, ele não tem nem uma calopsita, né? Não sabe nem tratar uma calopsita. Tem um cachorro, né? Que cachorro que é? Tem um cachorro. Qual? É um guapeca. Então, não é guapeca não, é aquele de madame. É um shih tzu. É um shih tzu, cara, tu vê. Mas então, é essa questão. Então, isso é algo que a gente traz, que a gente aprendeu, que tem que sentir qual que é a necessidade do cliente, né? E ter essa simplicidade. O agro, tu tem que estar na fazenda, tu tem que entender quais que são as necessidades do produtor, né? E tá vivenciando aquilo com ele. Andando na fazenda, sujando pó infinito, né? Muito, muito. Eu Jogar... até complemento um pouco aqui, Langa. É a questão da credibilidade, né? Eles são simples, eles já sofreram no passado com soluções que não foram atendidas, né? E hoje, quando a gente fala de uma solução, ele não tem muito tempo, ele tem uma safra para plantar ou para colher. Ele não tem tempo aí, no caso, de consultar um produto ou uma solução que não funciona. Principalmente quando a gente fala aí de irrigação, né? Então isso é um caso, realmente é um caso. A gente consegue ter uma conexão muito boa, né? As fazendas que a gente visita, a gente volta lá 2, 3 vezes, né? No meu caso, né? Como é que juntou eu com o Andrioli, né? Eu atendi muito tempo a região do Nordeste e Norte. Então o Nordeste tem regiões que são muito fortes em agro. Então juntou que o Andrioli é o cara agro do Brasil,
e a gente é muito amigo já de longa data, né? A gente conseguiu juntar as agendas e a gente participou de várias feiras, várias visitas, né? Então eu consegui também sentir um pouco o que é esse mercado agro, né? Então é por isso que a gente tem essa afinidade, o Andreoli, a gente troca muita bola, né? Em relação a novos negócios. Então, mesmo eu saindo do Nordeste ainda, acontece algumas reuniões, eu estar participando para estar ajudando nessa questão do agro, né? Justamente por ter essa conexão, né? E tu pediu de história engraçada, né? Tu lembra de alguma aí, Andreoli? Tem a do dedinho do cara, né? Tem, Muito bom, né? tem. A gente foi fechar uma usina de 5 mega na Bahia, né? Um polo do agronegócio, inclusive, né? Lá tem bastante problemas com energia. E a gente foi fechar uma usina lá. E era uma fazenda, uma granja de porcos, né? Não se fala porcos, fala suíno, inclusive, né? Corrigindo. Não pode falar porco. Não pode falar fazenda de porco, não. É fazenda suína, né? Tem que tirar, é um regime muito rigoroso de limpeza. E aí tem que tirar o sapato, tudo. Eles limpam até o carro na entrada da fazenda. Aí a gente foi fechar para assinar o contrato, para negociar o financiamento, só faltando isso. E estava lá o dono da fazenda, um dos maiores, e se não o maior produtor de suínos do Brasil. Ele estava lá com a meiazinha dele furada. Porque a gente tira o tênis, né? Tira o tênis, fica de meia. E a minha meia, os dedinhos lá, um dedinho para fora. E tu imagina o dia inteiro andando na fazenda, só homem, tinha o quê? Uns 10, né? Dentro de uma sala. Andando, Dentro de uma sala, tirando quente. o sapato. Tava difícil negociar. E é a agora. simplicidade, é a simplicidade. Eles vieram há 30 anos, a gente fala de grandes fazendas, é de 30 anos para cá. Ah, tu acha que 30 anos é muito, é pouco? Enfim, depende da referência, mas cresceram. Né? Esses caras cresceram e continuam na simplicidade. Isso aí é fato, né, com uma característica do produtor rural. A gente pega... Essa foi uma história engraçada. Por né? exemplo, valeu. interior do Nordeste, né? A maioria dos produtores são o pessoal do Sul que foi para o Nordeste. Então, há 30 anos, 35 anos atrás, os donos dos grandes latifúndios foram eles que foram explorar as terras. Então, tem história de trocar 1 hectare por uma latinha de coca lá em Luiz Eduardo, né? Então, foi o pessoal que tirou toda a vegetação, eles que colocaram a mão na massa, né? Então, isso aí vem lá de trás. Então, o que é também um dos princípios que eles trazem, né? Eles têm muito pé atrás. Porque o agro já sofreu muito com isso. Eles são muito conservadores. São muito né? conservadores. Para você conseguir uma abertura inicial, a gente percebe até na região aqui que a gente está, que você tem uma barreira. Mas depois que você entra também, eles também confiam muito em você. Claro. Tem que ter essa questão da confiança. Então, o produtor, o dono da fazenda, ele já vê na própria pessoa. Sim. Se a pessoa tem uma boa índole ou não, se consegue se comunicar, né? E tem uma característica muito forte também dos produtores, que eles são muito inteligentes da parte técnica. Sim. Então, por exemplo, ele vai querer colocar uma bomba, fazer um solar numa bomba. Ele já conhece, ele já estudou isso. Então, ele começa a te testar para ver se tu sabe. Ele vai pedir, quanto tempo que é isso aí? Tu vai falar 10 horas, ele vai falar, não, eu vi que é 6 a 7 horas que vai estar operando essa bomba, né? Então, aí ele começa a pescar as informações para ver se realmente está falando uma coisa correta ou não. Então, a gente aprendeu muito, né? Na visita, então, por isso que é escola, muito... nossos professores são os produtores rurais. Por isso que é muito importante ter esse contato com o produtor. Não adianta simplesmente ofertar um gerador, ofertar um sistema de bombeamento sem conhecer, porque às vezes ele pediu, mas é algo que ele não precisa. Então, na visita da fazenda, a gente pode ver, talvez não seja essa a melhor opção, tem outra opção, e começar aos poucos, né? Então, eles querem ver realmente funcionando para colocar o dinheiro depois, né? Então tem que estar funcionando realmente. O Andreoli fala muito, né, Andreoli? Muitas vezes, se um sistema desse parar, ele pode ficar sem irrigação, né? É um problema, né? É um problema deles comprarem. Por isso que eles também evoluíram. Eles cresceram. O Agro 4.0, hoje há uma tecnologia muito forte nisso, né?
Até isso que eu ia te estudaram perguntar, bastante. Andrioli. A gente fala, pô, de simplicidade que o pessoal tem, mas, cara, hoje a gente entra em cada fazenda e eles estão muito evoluídos do ponto de vista de tecnologia, né? E a gente vem falando muito sobre agronegócio 4.0. O que é isso? O que está envolvido nesse 4.0 aí do agro? São todas as tecnologias, desde colheitadeira autônoma. Tem estudos de treinamento de abelhas numa fazenda de café para melhor polinizar. Olha só a tecnologia que tem isso. Todo o sistema de pulverização via drones, considero também do Agro 4.0. Isso tem uma demanda hoje muito grande e eles estão evoluídos. Hoje tu vê gestão, tu vê universidades, engenharia do agronegócio, não de agronomia, né? No caso, não é tão recente, mas hoje o uso da tecnologia no agro é altamente presente. Sim. É altamente presente. E ainda existe agricultura familiar, que aí, junto a sindicatos, associações, também consegue atender a utilizar aí o Agro 4.0, a tecnologia. Mas hoje a produção, o aumento da produtividade é em cima disso. Pô, olha só um deserto do interior da Bahia, por exemplo. Olha o clima que é lá, seco, longe. Os caras produzem. Né? Hoje, o Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, é um dos maiores polos do agronegócio e tem as maiores empresas lá e as maiores fazendas. Não esquecendo, né, da pecuária no Mato Grosso, né, no Centro-Oeste, que é forte também. Mas a tecnologia, em todos os sentidos, a gente está falando aqui só da agropecuária, mas falando da pecuária, olha a tecnologia hoje da produção, da reprodução, por exemplo, dos bovinos. E hoje, então, isso é forte, isso é fortíssimo. Como, aproveitando aí que estamos falando em tecnologia, tem muitas variedades hoje também. Como que a energia solar consegue ajudar aí? Quais são as aplicações, as inovações que a gente consegue trazer para ajudar os agropecuários, os agronegócios a se desenvolverem cada vez mais com energia solar? A gente vê dois cenários, né? Onde tem problema de energia e onde não tem problema de energia. Né? Ambos querem melhorar seus custos. Né? Querem diminuir seus custos. Ambos querem. Então, energia solar, hoje, ela atende em vários segmentos, uns mais, outros menos. Quando eu comparo, por exemplo, um aviário, né? Eu vou dar um exemplo de um aviário. O maior consumo de energia é no período do dia e quando tem sol. Justamente porque o clima está quente e tem que ligar os motoventiladores para refrigerar a granja. Então, casa muito bem o alto consumo com solar, né, que é durante o período do dia. Então, isso é um exemplo. A gente pode entrar... Até mesmo o off-grid, né? Para essa questão de granja, né? O inversor de bombeamento que a gente fala pode ser utilizado para acionar o ventilador também. Ele toca também num lugar que não tem energia. Isso, que é durante o dia que vai precisar ter a ventilação. Então, é o período... É o que o Andreoli falou, é quando tem sol. Então, se tem sol, vai estar acionando o motor do ventilador. Então, onde a energia chega com uma qualidade muito ruim, pode ser utilizada essa questão do off-grid também, né? Pensando em aviário. E principalmente quando tu fala de irrigação, né? Tu pega estados... A maioria dos estados tem problema com energia. Tá? Eles são fim de linha. A qualidade de energia é um grande desafio para eles. Né? É um grande desafio. Então, a solução que tem para isso? Inserir solar, justamente, ou só solar para partir uma bomba, para encher um reservatório, ou até híbrido, né? Com gerador a diesel, já que ele tem problema de energia, ele tem um gerador a diesel, insere solar para diminuir o custo do diesel. É uma das principais demandas que se tem no agronegócio. Sistemas de bombeamento híbrido. É isso aí que... Não, legal. Hoje, a Eletrobidon é uma empresa que ela trabalha muito forte com soluções on-grid. E a gente tem vários produtores que estão com a gente nessa solução on-grid. Mas o que aparece dessa demanda do bombeamento de diesel é absurdo. Até a gente estava falando hoje, cara, a gente precisa cada vez mais estar preparado para isso. A gente já tem algumas soluções entregues lá na ponta, mas toda hora aparece um cara que está bombeando a diesel. Toda hora. Ele chega lá, você chega no lago dele, né? Sim. Tá a bomba tocando e o diesel rolando. É que tem problema de energia. Daí ele já tem um backup, porque ele sabe. E outra coisa, né? Por que ele tem o backup? Primeira pergunta. Ele tem o backup porque falta energia.
ou a demanda dele contratada está no né? limite, não aguenta, a qualidade da energia é ruim. E aí, com isso, queima equipamento. Ele não pode deixar de irrigar uma semana, que vai diminuir a produção dele. Isso é um problema, é um desafio que ele tem. Sim. E ele já tem um gerador a diesel. Então, solar casa perfeitamente. Isso aqui é uma dica do rei. Tem que ter, isso vale, compensa. É uma questão, muitos produtores eles não crescem pela falta de energia. Então, eles não conseguem crescer mais porque não tem energia, eles não conseguem aumentar a demanda, né? Uhum. Então, o solar entra muito bem. O solar é um grid, no caso, né? Entra muito bem também para estar conseguindo conciliar a energia solar durante o dia para estar reduzindo esse consumo instantâneo, vamos supor assim, dele, né? Então, e a questão também de avaliar, cada fazenda tem uma particularidade, né? Então, por isso que é importante estar na fazenda e conhecer realmente a necessidade. Se é a falta de energia, se ele não consegue aumentar mais demanda, porque teria que fazer uma infraestrutura de rede que iria ser muito caro, né? Então é entender cada ponto desses aí para ver onde a gente pode atacar, né? Porque se a gente for falar em eficiência energética dentro de uma fazenda, a gente não fala só de solar. A gente fala de motores aí operando há 35, 40 anos com a eficiência baixíssima. Antigos, né? Então, tem todo um trabalho que pode ser feito, que é algo que acaba sendo esquecido, né? O que é o principal para o produtor é produzir, né? Então, precisa ter alguém realmente para estar estudando, fazer todo esse trabalho e mostrar qual que vai ser a economia, porque vai ter uma economia uma economia financeira e uma economia energética, né? Então, muitas vezes, se for fazer um trabalho de eficiência, nem seria necessário estar aumentando a demanda, né? Somente com a troca dos equipamentos antigos eles iriam conseguir fazer. E é um ponto também que entra nessa questão aí, porque a qualidade de energia, equipamentos elétricos, eles acabam sendo esquecidos. Então, tu vai nos produtores, eles vão estar com colheitadeira de última geração, plantadeiras de última geração, então eles investem em equipamentos de última geração. Então, é o nosso papel de estar lá e estar mostrando que se ele fazer essa troca, se ele investir também nessa qualidade de energia, ele vai ter esse ganho, né? Então, a gente tem exemplos, né, André? Olha, que a gente foi em algumas fazendas com mais de 50 pivôs, né? Sim, sim. Que foi vendido pivô e o cara não consegue ligar. Então ele não consegue, não tem demanda, a qualidade de energia é muito ruim. Às vezes tem energia, porém não consegue suprir, começa a cair com a partida dos motores, né? Então o pessoal sofre muito com isso. E cada região também tem a sua particularidade, né? Se for pegar no sul, André, olha, tu que conhece mais o sul, o problema não é tão grande, né, com a questão da qualidade, né? No sul, por exemplo, é uma região que a gente não tem tanto problema, não existe tanto problema de energia. Uhum. Até porque são minifúndios, não são grandes latifúndios, né? Não são grandes fazendas, são pequenas e médias fazendas, né? Então são associações com vários pequenos produtores. Então realmente já tem uma infraestrutura um pouco maior. Mas assim, por que, né, que o Norte e Nordeste tem problema, o Centro-Oeste também? Não é apenas isso, né? Porque cresceu muito rápido. O Norte e Nordeste cresceu. Energia, o agro cresceu exponencial, aonde que a infraestrutura não alcançou de energia. Né? A gente teve aí, vou falar até recentemente, sobre o leilão de energia de transmissão, né, que aconteceu. Esses dias, né? Então, isso aí justamente é para escoar a energia e distribuir a energia a nível Brasil. Justamente porque a tendência é o agronegócio continuar crescendo. Por pressão mundial. Sim, sim. E tem previsão de melhora de algum lado assim? A concessionária ajudando, atuando de alguma forma? Tem. A própria ANEEL está em cima disso com relação às redes, né? Mas assim, quando a gente fala das concessionárias ajudando, é um fator um pouco polêmico, porque a gente começa a falar, existe um plano do governo, do MME, o Ministério de Minas e Energia, existe um plano nos próximos 10 anos de infraestrutura. Porém, né, se observar lá, 80% está atrasado. Uhum. E você acha que nesse tempo vai parar de crescer o agro? Ou deixou de crescer? Não, só cresceu. Só cresce. E aí tem essa transmissão que também já está atrasado, esse leilão que houve já estava atrasado, já era para ter acontecido há 4 ou 5 anos atrás e não ocorreu. Então, ou seja, a gente está defasado com relação a isso. É um problema.
Né? A gente vai continuar com energia, porque a hora que ficar pronto, nos próximos 5 anos, 60 meses, vai ficar pronto esses leilões, essas linhas de transmissão nova, o agro está continuando crescendo. Já vai não continuar crescendo. Não vai suprir mais, né? Já É igual está lá rodovia, na é igual frente, né? logística. Tá sempre passando, É né? igual Tá passando. logística brasileira. Sim. É um problema. Enquanto tu tens 2 pistas, já deveria ter Sim. 3. 3, 4. E assim funciona exatamente no agronegócio com relação à energia. Bacana. Ô, Lango, uma coisa que eu achei legal que você falou, que às vezes vocês chegam numa fazenda lá, que o cara tem um pivô e não consegue nem ligar. E isso, a gente tava conversando ali com o André, olha, é uma preocupação muito grande, né? Não tem como a gente levar uma solução lá pro produtor que não funcione. E a produção dele tem que rodar. E quando a gente consegue se aproximar deles, a VEG é um diferencial muito grande. Por quê? Você falou que ele tem um motor de 50 anos. Provavelmente esse motor é VEG Sim. já. Sim. Pô, se durou 50 anos e a VEG tá me trazendo soluções novas, ele confia muito. O que vocês sentem lá na ponta do cliente, do produtor, quando vocês chegam com o logo da VEG, quando vocês chegam ali trazendo a VEG como solução de solar ou de pivô ali para eles? Eu falo que a própria VEG fez um ótimo trabalho, né, no decorrer dos anos. Sempre atendeu muito bem isso. Hoje a gente colhe isso. Sim. Por quê? Porque o que a VEG lança é um bom produto e que vai ter um pós-venda, vai dar um auxílio a qualquer problema que ocorra, né? No caso de motor, fica fácil, ele já conhece, ele já tem contator ou já tem disjuntor, tem uma gama já disso. E quando nós chegamos com uma solução solar, seja de bombeamento, ou seja de pivô, ou seja de banco de reatores, por exemplo, já entrando na eficiência energética junto com os nossos produtos, fica fácil. Fica fácil porque há uma confiabilidade grande. Ele fica mais confortável, Confortável, né? em apostar numa nova tecnologia, né? E mesmo os clientes que não têm conhecimento da VEG, porque o que eles conhecem, né? Eles conhecem marca de colheitadeira, eles têm o xodó de caminhonete, algumas, né? Mas se a gente dá uma rodada na fazenda, Sempre a acha gente alguma vê coisa. que vai ter um motor da VEG, vai ter um dinossauro lá rodando, consumindo energia pra caramba, né? A gente fala, ó, esse motor aqui é VEG, é essa empresa que a gente está apresentando essa solução para o senhor, né? Então a gente consegue pescar aí praticamente 100% dos casos. Todas as O fazendas- motor que está tocando uma bomba, está Algum tocando motor é um VEG. respirador é VEG, né? Então a gente tem, vamos se dizer assim, essa facilidade de estar entrando dentro da fazenda, né? Entrando no cliente, né? E outro ponto bastante positivo para nós é a rede de representantes que a gente tem. Então, o representante que está na região, ele começa a ter uma rede de contatos que ele vai vender para um revendedor, que esse revendedor vende para um instalador, que instala para esse produtor, né? Então, pelo próprio network do representante, ele já conhece, já sabe quem que é esse produtor, já sabe quem são os maiores, uma necessidade, né? Então, é o representante que vamos se dizer assim, que abre o caminho para a gente chegar depois apresentando essas novas tecnologias, né? Então, tem a facilidade da marca ser muito forte e tem o trabalho do representante nosso lá em campo, lá na região também, para trazer essas informações para nós, né? Legal. Cara, e daí agora uma pergunta realmente de curiosidade, de como é a cadeia lá do agro que você atua dentro da VEG, Andrioli. Hoje as demandas chegam mais via representante ou mais via integrador ali no agronegócio? Ou é a VEG mesmo prospectando grandes produções, grandes latifúndios? Hoje a gente desenvolve os nossos integradores a prospectar no agronegócio. Sim, esse é o Né? foco. Hoje o nosso foco é esse. Né? E aí a gente ensina como. Com cases de sucesso e cases de fracasso. Né? Em 2019, vou dar um case aqui de sucesso e fracasso. Criamos o departamento do agronegócio, uma seção do agronegócio, e aí a gente começou a fazer. Como é que a gente atua? Como é que eu prospecto clientes? Né? Então, eu vou porta a porta. Pô, tu vai visitar 2 fazendas no dia. Sim. Pouco, né? Pô, Às isso Só vezes pra você nem entrar na consegue, às vezes fazenda, nem você 5 consegue. dias, às vezes, É, né? nem tem que ter consegue, sorte. Tu vai andar 50 quilômetros, mais 50, e às vezes tu não tem sorte de nem Sim. encontrar o dono ou o gerente da fazenda. Então, surgiu a ideia de fazer questão de eventos. Vamos fazer um evento? Vamos pegar a cooperativa e a associação? Aí tu atinge um número maior de associado. Pega uma cooperativa, hoje existe o anuário do cooperativismo
tá? Gratuito, do Google, dá para pesquisar lá. Existem 1.146 cooperativas, se eu não estou enganado é mais ou menos esse número, pro agronegócio. E aí lá tu consegue enxergar qual é a cooperativa e quantos associados. Tu vê cooperativas lá de tanto de 6 mil, 10 mil, quanto de 600, quanto de 300. Estamos falando de, se for 600, estamos falando de 600 fazendas, 600 CNPJs. Se tu fizer um evento como um case de sucesso que nós fizemos, pô, desses 600 foi 30 fazendeiros. Pô, mas são 30 fazendas que eu não visitei as fazendas. Aí começamos a melhorar. Desses 30, a gente verificou, inclusive, o que ia fechar, o que não fecha. Muitos fazendeiros esperam. Pô, vou esperar meu vizinho fazer para ver se funciona. Tá? E aí depois vira uma bola de neve, porque o nome de credibilidade, isso aí exige. Os caras é um público diferente. Tá? E aí começamos a evoluir nesse evento. Pô, como que a gente faz para atrair mais? Pô, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar como o ingresso, o convite, traga sua conta de energia. Pô, isso aqui Esse a entrada do evento. Esse case aqui é para ir no corte isso aqui, porque cara, isso aqui, o meu intuito é desenvolver pessoas para atender o agro. Sim. Tá? E isso é um grande case. Então o convite é a sua conta. O integrador falava da sua estrutura, dos seus cases. A VEG, no caso eu, falava da estrutura VEG, do tamanho VEG, não mostrando que é somente motor, né? É muito mais do que isso. E ainda a cereja do bolo, que é o agente financeiro, no caso, que atua, que é parceiro da cooperativa ou associação. Então a gente fazia um evento, um coquetel, de 3 horinhas no total. E aí o integrador pegava uma pessoa já fazendo orçamento, aí foi lá 80 pessoas, 80 fazendas, foram 80 orçamentos numa noite. Fechamos 8. Ah, é pouco. Cara, Mas de aí primeiro começa a girar, momento, né? Mas isso de aí primeiro... É muito. 8 é muito muito. para produtor. Estamos falando ali no caso que foi de 10%, né? E começou a melhorar. A gente viu isto. E aí, quando tu entra num Proto Rural, tu vai pegar toda aquela região. O Proto Rural ele é inteligente, ele conhece, ele busca no mercado, ele sabe muito, como o Langa falou, ele é um cara estudado, não engana mais o Proto Rural como achava que enganava, ou mesmo o Proto Rural inocente conseguia aí cair. Mas hoje não se engana mais, tá? Hoje é um problemão isso. É um problemão que esses caras enfrentam de gente querendo ofertar alguma coisa que não funcionou. A gente fez São um calibrados trabalho já, a né? gente fez um isso. trabalho bem difícil, né? A gente foi testando os modelos, como a gente faz esses eventos, né? Teve evento que a gente se preparou, né? Fez tudo e foi 2, 3 produtores, né? Então, pô, a gente preparou um baita evento. Aí o que a gente aprendeu disso aí? Eles estavam em período de safra. Tem a época. É a época deles. Entendi. Então tem esse ponto aí também. Não é o momento que a gente quer lá. É o momento que eles podem. Então a gente aprendeu qual o momento, que isso aí vai variar também de região para região. Qual o dia, é muito importante, e o horário. Então a gente sabe que os que a gente fez, os últimos, né? É pelas 19 horas. Ah, é à noite, é ruim? Mas é o tempo que eles podem. Eles ficam na fazenda até às 18 e podem ir só depois. Então, se o cara vai, é que realmente ele tem interesse. Então a gente já consegue filtrar muitos clientes, né? Case de fracasso, exatamente. Mas a gente aprende, fazer né? evento na época de colheita. O dono ou o Proto Rural, ele tá trabalhando, ele tá acordando assim. Ele não é aquele empresário que não tá nem vendo. Não, muito pelo contrário. Ele tá junto. Na operação. Ele tá na operação. Ele tá na operação. Ele tá acompanhando isso. Então, realmente, época de colheita, hoje a gente tem uma referência, né, de 4 anos. A gente sabe muito bem a época de vender de cada região. Pô, entrada da época de seca. A gente estoura de vender. A nossa demanda é altíssima. A gente não tem muitas vezes o produto para entregar, por exemplo. Então, isso é um problema. Sim. Aí, com o tempo, a gente acabou se antecipando e aprendendo isso, né? Hoje nós temos. Hoje a gente está preparado exatamente porque a gente sabe. Em maio, junho, são as épocas que mais vendem aí no agronegócio.
Principalmente que a nossa maior demanda hoje, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E qual que é a saída quando não está nesse momento de safras? A gente tem que estar vendendo a todo tempo, tem que estar conseguindo levar a solução. Qual que é uma saída que a gente tenta correr aí? Quando a gente vê... tu tá falando desde o plantio ou na época que é só aguardar? Né? Essa época, ou entre safras, tem a safrinha também. Tá? Mas respondendo a tua pergunta, a gente vê o seguinte, que entre esse período ele está estudando. Tá? Existe o trabalho ainda de manutenção, de verificar a produção, o cara vê fertilizantes ou os agrotóxicos, enfim. Existe essa análise, é feita constante análise. A gente também não pode só falar da agricultura, a gente tem que falar da pecuária também, que também tem o período da engorda. Existe, não é só isso, né? Então, período de épocas frias, por exemplo, o próprio leite ele tende a ficar mais caro, a produzir menos. Então, existe isso também na pecuária. Né? E aí, neste período, ele está estudando e está se preparando já para o final, já estudando já para a colheita. Tá? As maiores e melhores feiras do agronegócio são nos períodos finais de colheita. Esse é o melhor. Isso aí todos os como é que é? Os caras que fazem evento? Palestrante? Não. Eles que montam todos os Os organizadores têm que fazer isso. Eu participei de feira que foi na época de colheita. E adivinha o que deu? Não foi. Não deu resultado. A AgriShow é ótimo, é o período excelente AgriShow, que é o maior do Brasil, maior da América Latina. Né? A maior feira do agronegócio da América Latina é a AgriShow. E é no período exatamente final de colheita. E é o período onde eles estão buscando novas tecnologias. Eles estão querendo investir. E estão com dinheiro. Eles vão lá para isso, né? Eles vão para isso. Vão lá para buscar. Então, por isso que é uma feira muito diferenciada, né? Porque quem vai realmente é o cara que quer investir. Não é um cara que vai lá andar, rodar, conhecer. Tu vê que todos os estandes é pessoal negociando, pessoal mostrando o novo produto, né? Então é por isso que essas feiras agro aí batem recorde ano a ano de volume de negócios feitos, né? Então é constante esse crescimento também em feiras, né? Então esse time aí foi que a gente junto com o Andrioli, né? Que eu participei de muitas visitas aí que a gente aprendeu na pele, porém era só a gente também ter avaliado períodos de feira. Quando que é o período das feiras de cada região, né? Mas é tudo algo que a gente calejou, aprendeu, e a gente trouxe esses erros aí também para conseguir se desenvolver, né? Então, por exemplo, das questões dos eventos, o horário, a gente só soube disso aí porque a gente errou. A gente fez um fracasso. Foi um case de fracasso. E daí duas coisas, né, cara? Primeiro, eu acho que esses cases a gente vai aprendendo assim, não tem como. A gente no negócio aqui, né, Wallace? Várias coisas a gente só descobre porque a gente errou. E daí eu acho que um bate-papo como esse, além de ajudar muito o produtor a tomar decisão, ajuda as pessoas que estão levando a solução, porque a gente apanhou aqui, então estamos dando o caminho das pedras ali para eles. Né? A gente aprende com os erros, né? A gente tem que saber tirar algo de bom desses erros aí. Se a gente desanimar, tu imagina, Luiz Eduardo tinha que ir por Barreiras 24 horas de viagem. Que é a Bahia Farm Show, né? Bahia Farm Show, maior feira do Nordeste. E a gente perdeu o voo. A gente foi de Brasília de carro. Foi zoeira, né? Foi uma zoeira, né? A gente foi rindo pra caramba, mas eu quero trazer a visão. Imagina fazer isso para visitar uma fazenda 24 horas, isso saindo lá do sul, né? Desde que sai de casa até chegar no hotel, 24 horas, e chegar lá e tu não conseguir falar com nem o porteiro da fazenda. Vai desanimar. Sim. Então, é por isso que tem que ter essa persistência e a gente já... Alguns, né, que a gente tentou falar, não conseguiu. E aí tem a questão da região também. Cada região tem uma fazenda que é a fazenda modelo. Que o pessoal começa a se espelhar no cara, né? O pessoal se espelha no cara. Como se fosse num condomínio, às vezes, né? Às vezes no condomínio você faz alguma coisa e todo mundo começa a copiar. Isso, tem aquela questão. Eu vou esperar o cara ali fazer porque o que ele faz dá certo. Tudo que ele faz dá certo.
Então é assim, então é um trabalho realmente de formiguinha. Legal. E, cara, a gente tem um estudo de caso exatamente disso, da região aqui de Biúna, o Sítio Novo Mundo, é um produtor, o seu Massami, inclusive, que ele é como se fosse uma referência ali dentro da região. Para você ter noção, ele gosta do pioneirismo. Quando a gente entregou a solução para ele, já faz uns 3 anos atrás, lá do Solar On Grid, ele era tarifa branca e irrigação. Quando ele entrou com o GD, nem a concessionária tinha o sistema para faturar isso. Ele teve que ensinar lá para a concessionária a regular o sistema para faturar quem tinha essas 3 coisas na conta de luz. Então foi a entrada da entrada. Daí nós chega lá na região, ó, seu Massami é nosso cliente. Pô, É o teu melhor marketing. É o melhor marketing. O agro, o cara não vai estar olhando rede social, não vai ser um lead que vai vir através de rede social, por exemplo. O melhor marketing é tu fazer para um produtor que dá certo e ele mesmo vai fazer as próximas vendas. Posso dar aqui já algumas dicas de divulgação que você quer atingir? Programas, leilões, canais rurais, tudo isso, rádio. Esses caras estão escutando. Estão escutando. Legal, legal. Tá? Isso aí, canais específicos. Esses caras, eles olham, os produtores rurais olham tudo que envolve o nicho deles. Da mesma forma nós, né? A gente que é da parte de energia, de engenharia, quem é que a gente segue, né? A gente segue também todas as tecnologias aí relacionadas à energia. E aí eles estão vendo todas as tecnologias relacionadas ao agronegócio, desde a parte de máquinas, parte de desenvolvimento, pode ser galpão, pode ser dar armazenamento, ou pode ser a parte primária, né? A gente não pode achar que esses caras não são modernos, né? Como eu falo muito do agro 4.0, muita gente fala que o agro é o produto primário, realmente. Mas olha quanta tecnologia que se tem por trás disso. Né? Legal. Pessoal, para a gente ir caminhando para o final do nosso podcast, a gente não pode deixar faltar o plano safra, né? Que a gente falou tanto aqui no começo. Até da AgriShow, ela terminou ali, provavelmente muitas propostas foram assinadas, a gente também assinou bastante, que está ali na porta do banco. E aí, André, olha, agora será que tem recurso para o pessoal viabilizar? Então, vamos lá, vamos falar aqui exclusivo para a Eletrobidu sobre o Plano Safra. Tivemos o lançamento semana passada, né, do governo federal, 23, 24. Teve um volume expressivo, 394 milhões, 364 bilhões de reais. Desse volume, uma parte é relacionado a investimento, que é onde cabe o investimento com eficiência energética, com energia renovável, que é onde que entra a parte da solar. Né? Então, a gente teve um aumento de 28% do crescimento, então isso aí é expressivo. Né? Ao mesmo tempo, vem represado uma demanda muito grande desde fevereiro. Né? Então, não espera-se que isso aí é o suficiente. Não é o suficiente. Tá? Então, esse plano ele estava sendo realmente muito aguardado, e principalmente na questão de investimento. Então, aproveitem, as taxas elas não são tão agressivas ou tão boas quanto há 3 anos atrás. Né? Tivemos um crescimento muito grande há 3 anos atrás, inclusive foi recorde de crescimento no agronegócio, passou dos 15%. Mas agora ele teve, até porque a nossa taxa Selic ainda aumentou, né? Ela não baixou, né, desse ano, no caso. E aí espera-se que se aproveitem bastante. Né? E quando se fala de plano safra, tem que entender que é um produto Finame, produto via BNDES. Quais são as regras do Finame? Né? É dividido em 3. O Finame é dividido em 3 potências, que é até 75 kW, sistemas de fotovoltaicos até 75 kW, sistemas de 75 a 375 kW e sistemas maiores que 375 kW. E essa mudança teve em 2020, em julho de 2020. E ainda dentro disso existe a regra, né? Porque é um financiamento de uso de dinheiro nacional e tem que investir, tem que impulsionar a indústria nacional. E aí a gente vê 3 divisões. Tem que ser, o kit tem que ser com módulo nacional ou com inversor nacional ou com uso do tracker, que é o seguidor.
Tá? Então, um dos 3 tem que ser nacionais para usar o Finame. Tá? São regras aí muito importantes a hora que for adquirir aí um sistema aí via Finame. E daí tem uma coisa que eu acho que a gente consegue entregar aqui como diferencial, né? A gente entregou vários e vários sistemas que foram Finames ali no longo do tempo que a gente atua com solar. E a WEG, eu acho que é a única empresa que tem um inversor nacional. Ou tem mais alguma que trabalha? Acho que a WEG é praticamente a única, né? Bom, de baixa potência é a única. Certo. A WEG tem um produto que é um inversor string de 20 kW. Né? Então, assim, hoje é a única cadastrada no BNDES. Que entra muito bem ali pro pequeno e médio produtor. O pequeno e médio produtor atende muito bem. Eu coloco 30 kW pico num inversor desse. Então a gente acaba se tornando muito competitivo, porque os nossos concorrentes estão utilizando os módulos nacionais. E o peso dentro do kit do módulo nacional financeiro é muito maior. Sim. Então a gente tem essa opção. Né? É um inversor trifásico SW600. Tá? Trifásico 380 volts. Que é um ponto importante também, que com essa liberação do recurso é mais voltado para o pequeno e médio produtor, né? Que é onde vai encaixar muito bem esses sistemas de baixa potência. Então, nesses sistemas aí, a gente vai estar saindo na frente por causa do inversor nacional, né? Que é exatamente do Plano Safra, falou sobre agricultura familiar, Langa. Então, isso aí, quando a gente fala do Pronaf, eu tenho um valor máximo financiado de R$200 mil. Isso é para o pequeno produtor rural, sim, né? Sim. Então, a gente tem essa solução aí ideal para o pequeno produtor, tá? Não, legal. Cara, o nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu queria realmente agradecer muito a presença de vocês hoje. Eu acho que foi muito esclarecedor para o pessoal de casa também, que vai assistir o nosso conteúdo. Para o produtor rural, fica aí a mensagem. A linha de crédito está aberta, a gente tem solução WEG que atende a sua necessidade, pequeno, médio e grande também. Então é o momento de você modernizar, fazer parte do agronegócio 4.0 e tornar a sua fazenda muito mais rentável. Beleza? Eu agradeço, pessoal. Se quiser deixar mensagem, deixar o Instagram aí pro pessoal seguir lá, porque com certeza conteúdo como esse não acha em qualquer lugar. Segue o Rei do Agro, que ele me marca lá e vocês me seguem. O Langa é um grande comediante, né? Obrigado, Langa. Muito bom estar do seu lado. Legal, legal. Muito bom estar participando. A gente já teve a ideia de desenvolver, só que o problema é que não ia dar certo o nosso podcast, né? Ia ser só história. O nosso cômica. não ia agregar nada. Não ia somar nada. Obrigado, Eletrobidu, BiduCast. Isso é um sucesso. Eu vejo aqui, eu vi outros participantes e aí de grandes nomes, até por isso o Rei do Agro aqui se sente honrado, tá, por estar participando. E claro, com a ideia de impulsionar, aproveitem as oportunidades no segmento que mais cresce no Brasil e no mundo, que é o agronegócio, tá, pessoal? Tá aí meu ponto final. Show de bola, pessoal. Muito obrigado aí. É uma honra pra gente receber vocês também, Langa, Andreoli. Bem bacana o conteúdo aí que a gente conseguiu fazer também. E espero que o pessoal aí venha aprender com a gente, investir com a gente também. Curtir as nossas redes sociais aí, Eletrobidu, @Eletrobidu no Instagram, tá? Tem no YouTube aí, deixar curtida, compartilhar com os amigos também. Às vezes um produtor aí tá assistindo, tem outros amigos produtor ali no meio, conseguir mandar pro pessoal. Vai ser bem bacana, a gente vai conseguir fazer grandes projetos juntos aí com certeza. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.